Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Hipocratizando. Meu nome é Amanda, esse aqui é o José. E a gente tem aqui hoje com a gente o Dr. Alexandre Casagrande Canheu. Ele possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, fez residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e, após isso, fez subespecialização em Neurocirurgia Pediátrica pela Sociedade Europeia. Atualmente é neurocirurgião pediátrico do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina e da ProKids. Muito prazer, doutor. Prazer foi meu, todo meu, de estar aqui com vocês e obrigado pelo convite, Amanda, José, toda a equipe. E é sempre um prazer participar aí desses podcasts, especialmente quando a gente fala dos alunos, que são aí é o que a gente tem que incentivar o mais possível, que são os médicos do futuro que vão cuidar da gente. Com certeza. Com certeza. Gostaria também de agradecer, antes da gente começar, os nossos patrocinadores, a Barão Med, de Contabilidade para Médicos, e também a Cristiane Santos Gastronomia. Muito obrigada pelo patrocínio de vocês. Muito obrigado. Bom, para a gente começar, doutor, sabemos que a medicina tem passado por uma grande revolução, tanto tecnológica, redes sociais, marketing digital. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho para a gente como que é o marketing digital e a mídia social hoje para o estudante de medicina e para o médico formado. Esse assunto realmente teve uma revolução significativa nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Os médicos sempre precisaram do marketing. Hoje a gente fala em marketing digital, né? E o marketing médico, muitas vezes, a gente tinha que lançar a mão de lista telefônica. Não sei se vocês lembram disso. Eu cheguei a ver lista telefônica. É uma coisa assim, eu fiz propaganda nas páginas amarelas de lista telefônica, a gente comprava espaço lá. Fiz propaganda em comerciais de televisão, rádio, etc. Rádio sempre foi uma coisa boa, que todo mundo escuta, né? E depois dessa revolução que todo mundo tem um celular na mão e está tudo globalizado e informação o tempo todo, você busca informação, praticamente TV aberta, quase ninguém vê hoje TV aberta. O que se vê de TV aberta? É jogo ao vivo e noticiário de uma forma geral, e olha lá, porque a notícia está tudo na palma da mão, né? Você passou a escolher os seus canais, você que escolhe o que você vê, né? E você escolhe as suas preferências. E começou, então, muita gente gravar vídeos, postar nas redes sociais. As redes sociais tiveram um aumento muito expressivo, especialmente depois da pandemia, porque a gente ficou confinado, a forma que a gente tinha de saber as coisas do mundo era com informação ali. E, ao mesmo tempo, houve uma melhora na transmissão mesmo, né? Nas redes, nas bandas largas, 4G, 5G, etc. E hoje, se a gente for ser realmente realista, o médico que não aparece na rede social, é um cara que provavelmente ele vai ficar desconhecido, ele vai ficar ali naquele mundo muito próximo dos conhecidos próprios deles. E a globalização é tão grande que isso é muito necessário. Sempre a indicação de médico foi o boca a boca, né? A vizinha fala para outra vizinha, o parente fala para outro parente. Você imagina esse boca a boca digital. Então, seu nome vai muito além dos seus limites regionais, né? E com o aumento, né, do número de médicos, aumento do número de especialistas, então, quem faz alguma coisa diferente tem que aparecer, tem que mostrar. Então, hoje, isso é importante, né, especialmente para quem está começando. Vocês já praticamente nasceram dentro dessa era digital, mas não é todo mundo que tem habilidade com rede social. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada e treinada desde sempre. A gente vê que antes era muito assim, vai em fulano porque fulano é bom. Hoje, se a gente quer um médico, a página inicial, a primeira coisa que a gente vai procurar é o Instagram. Então, hoje, como que o senhor vê isso? Porque, por exemplo, hoje eu quero ir num restaurante, eu vou no Instagram. Eu quero ver como é que é o ambiente do restaurante. Quero ver o menu, o cardápio. O
que eles oferecem, o que tem por ali, onde que é, o que é a localização, o que as pessoas falam. Então, você vai no médico, você quer ver a cara do fulano, do médico, da médica, né? Você quer ver o ambiente da clínica, como é que é. Você quer ver como é que a pessoa fala, né? Porque hoje se perdeu um pouco isso. Antigamente tinha muito, assim, falava em médico, você imaginava praticamente um sacerdote, assim. O cara era... O médico, a médica era assim, falou, a água parou e acabou. E eu lembro dos meus pais, meus avós falando, porque o doutor. De repente você entra na faculdade, você vê uma pessoa ou outra assim, fala, meu Deus do céu, esse cara é médico, está estudando. Mas aí você vê, médico não é tudo assim também. Sim. Né? Médico e médica não são tudo assim. Tem os e os, tem os médicos. Então, exatamente. Você vai levar seu filho, sua mãe, para consultar, você puder ver a pessoa falando antes, os seus resultados, alguma coisa que ele coloca lá, os comentários, é a melhor coisa. Então, você está sentado no sofá da sua casa e vendo lá. Então, se você tem opção de ir em 4, 3 tem rede social, 1 não tem, o que não tem já está fora. Por mais que ele tenha sido mais recomendado, a não ser que você tenha uma experiência muito ruim com aqueles que você... Então, assim, é importantíssimo que exista essa apresentação, que o médico hoje, a médica, se apresente de maneira com que a pessoa já saiba o que ela vai encontrar. Igual restaurante, você quer saber o que você vai encontrar lá. Né? Então, eu acho que em linhas gerais é isso. Tem que saber o que vai encontrar. Né? E aí, cada especialidade tem suas particularidades, né? Uhum. A gente teve um outro doutor convidado aqui, que ele pediu, vocês podem ir fazendo umas fotos e me marcar, porque eu quero voltar a usar mais meu Instagram, porque uma paciente chegou no meu consultório e falou, eu tava com medo de vir aqui no doutor, porque você não tinha nada no Instagram, eu achei que era fake. Poxa vida, nesse ponto? Nesse ponto. Então, por isso eu queria perguntar. A gente entende que é importante, mas para você ter um sucesso na carreira médica, as redes sociais seriam realmente importantes? O marketing médico hoje está restrito às redes sociais? Não. Aí também acho que é um plus, né? É um a mais legal. Mas o sucesso da carreira médica começa na sua faculdade, né? Na dedicação, no aprendizado, a cada dia, o que você leva da faculdade. O que eu falo, quem faz medicina precisa gostar de gente, né? Precisa gostar de gente, aprender a escutar, aprender a conversar. E esses dias eu falei num outro encontro também de alunos e tal, porque antigamente, assim, o estudante de medicina, ou ele ia ter que ser clínico, ia ter que ser cirurgião e acabou. Ou clínico, o que você quer? Você entrava na faculdade, a avó já falava assim, cardiologia? Né? Não é isso? É cardiologia ou cirurgião, cardiologia, neuro, não sei o quê, pediatria, etc. Hoje a gente tem aí 50 e poucas, 53, se não me engano, especialidades na Associação Médica Brasileira. Depois vocês me corrigem. Está entre 53 e 55, porque eu acabei fazendo um trabalho no primeiro semestre. Eu acho que é isso aí. Aí tem mais as áreas de atuação de cada especialidade. No entanto, tem mais. Hoje o cara pode ser médico e abre um leque de oportunidades para trabalhar. Você pode trabalhar, a gente vai falar ainda disso, mas dá coisas relacionadas à tecnologia da informação na área médica. Você pode ser um pesquisador, você não precisa ser, você pode ir para a área de pesquisa, você não precisa ser clinicar ou fazer cirurgia. Então, eu tenho colegas neurocirurgiões que fizeram neurocirurgia, 5 anos de residência, pós-graduação, e hoje estão trabalhando como neuropatologista, fica analisando lâmina ou estão fazendo só pesquisa, né? E não há problema nenhum nisso, não há demérito nenhum absolutamente nisso. Então, e muitas vezes, às vezes eu recebo nas minhas redes sociais alunos assim perguntando que estão meio desanimados, não era bem isso, que eu não sei se é isso que eu quero, porque será que eu vou ser clínico, será que eu vou ser cirurgião? Acho que essa dúvida não pode. Faça a faculdade, a não ser que não tem nada a ver com a tua, né, com aquilo que você imaginou e pensou, então você tem que ser feliz, então você sai daquilo lá e vai para outra coisa. Mas você não precisa ser exatamente clínico ou cirurgião. Clínico ou cirurgião é uma questão de perfil. Eu sempre tive perfil prático. Eu era moleque, eu tocava, eu gostava de resolver pegar as coisas, pegar uma planta lá, abrir o que tinha dentro, e via um bicho morto, queria ver o que tinha dentro, então, sabe, é uma coisa assim, cabeça de cirurgião, desde sempre, né? Então não tem como fugir do seu perfil,
né? Se você sabe qual o seu perfil, fica mais fácil. E assim, não é obrigatório você saber. Você tem que tentar se entender, porque você vai ser mais feliz com isso. Mas hoje a gente pode dizer que, né, que a Faculdade de Medicina te abre um leque de oportunidades, entre eles, operar e clinicar. Mas antes de mais nada, quando a gente vai cuidar de pessoas, a gente tem que gostar de pessoas, de conversar, de gostar de gente. Então, finalmente, respondendo a pergunta, a gente tem que estudar, né? Ser um bom médico, médica, para fazer o atendimento bom, fazer um atendimento de confiança, passar a confiança para o seu, né, para sua família ali que você está atendendo. Hoje, muito mais do que um paciente, eu sempre falo, às vezes eu falo assim, eu operei, às vezes eu falo assim, eu operei uma família. Não, eu operei uma criança da família, porque você cuida da família, né? A família está antigamente não era muito assim. Hoje as pessoas estão se envolvendo mais em cada situação. Então, você tem que saber falar, saber conversar, vender a sua imagem. A gente tem colegas que, às vezes, não se expressa muito bem a comunicação, né? A gente fala da comunicação. Da mesma forma que quem está se dando bem hoje na rede social é porque se comunica bem no consultório. Eu percebia que meu consultório ia bem, chama isso de taxa de conversão, né? Do paciente que você atende, o que realmente fica consultando com você, que continua sendo seu paciente. E quando você é cirurgião, aquele paciente que você, né, faz uma proposta de cirurgia, converte e vai operar com você. Taxa de conversão, a minha sempre foi muito próxima do 100%. Né? E aí, na medida, eu falei, preciso ter mais gente, mais paciente, mas como é que eu vou fazer com que a minha voz saia além do consultório? É só com rede social. Aí que entra a rede social. Entendi. Eu falo muito, né? Mas eu respondi a pergunta. Não, com certeza. A gente está aqui para escutar o senhor. Eu falo demais. Mas é bom. É bom. Doutor, pensando na rede social, como que um estudante ele pode se aproveitar de uma rede social? Eu acho que tem muita... por exemplo, tem muito estudante secundarista, né? Chama secundarista? Ou ensino médio? Como é que fala? Ensino médio. Ensino médio. Secundarista... Na época do senhor ainda era o segundo... Fazia o primeiro colegial e o segundo colegial, entreguei, né? meus ENTA agora, né? O estudante do ensino médio tem muita dúvida, muita curiosidade, muitas vezes, de saber como é que é a rotina. Então, eu vejo muitos, né, blogs aí, né, de estudantes de medicina mostrando o seu dia a dia. Acho que é legal. Começa por aí. Né, mostra o seu dia a dia, ou coisas que você gosta, coisas que faz na faculdade. Muitas vezes mostra a faculdade, né, o dia a dia, que seja festas, estudo e tal. Então, você tem que ter o jeito de abordar, né, o jeito de falar. Acho que assim, tem muita coisa até técnica, né? Onde pegar na câmera, qual né? Se a câmera frontal, a de frente, a de trás que vai usar, como é que vai filmar, onde pôr luz, acho que isso tudo já deve começar, porque essa informação tem que estar, e os algoritmos das redes sociais estão querendo cada vez mais produtores de conteúdo da vida como ela é, muito mais do que essas coisas muito produzidas, muito elaboradas, mais vida como ela é mesmo. Você pode ver que o algoritmo do Instagram está mudando, principalmente o Instagram, para priorizar essas publicações, né? Esses, como é que fala? Publicadores aí, como é que é o nome que a gente usa? Acabei esquecendo. Influenciadores, né? Mesmo de poucos seguidores, mas que mostra a vida como ela é. Então, mais simples que seja, mas a pessoa tem que ser sucinta no que fala, tem que passar a informação rápida para segurar, né? Para segurar a atenção. E ter boas ideias. Então, a gente vê, igual o aluno que saiu ano passado aqui, o Gessé, né? Uhum. Que ele era do 6º ano, a gente falava bem. Ele está fazendo de medicina de família lá em Ribeirão Preto, né? Então, assim, eu cheguei a gravar com ele algumas vezes. É um menino que começou assim, mas aí ele evoluiu na produção dele e tal, mas ele mostra até hoje, agora como residente, ele mostrava como é que era a ansiedade da prova, tal, de residência, no 6º ano, coisa de estudo, e assim, ganhava bastante seguidor, e assim ele está indo. E agora ele vai mostrar a residência, com certeza depois, quando ele estiver na vida profissional, ativa dele mesmo, isso vai acabar trazendo mais seguidores para ele, e mais clientes, e mais pacientes, etc. Né? Bacana, doutor.
Muito bom. O doutor falou a gente pode ver, então, o currículo, ver o perfil do médico no nosso sofá de casa. E uma outra coisa que a gente também consegue fazer hoje em dia é a telemedicina. De, sem sair de casa, conseguir se consultar com os médicos. Isso é bom. É uma realidade para o doutor agora, onde o senhor atende, utiliza bastante? É uma realidade muito presente. Hoje, mais da metade dos pacientes que eu atendo, hoje eu acho que o meu orçamento não se sustenta mais, porque você vai subindo de patamar, né? Uhum. Meu orçamento não se sustenta mais sem a telemedicina, não. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que saber é que, assim, não é toda a especialidade que encaixa exatamente no padrão da telemedicina. Uma pediatria geral é difícil. Puericultura, tem que examinar. Pediatria geral, tem que examinar a orofaringe da garganta da criança, a orelha, o ouvido e tal. Não tem como. Como é que você vai fazer isso? Agora, uma pediatria que vai tratar de problemas nutricionais já é mais fácil. Você pede para a criança pesar, para a mãe pesar, você pede algumas medidas, você passa algumas orientações nutricionais, questão assim mais de especialidade, endocrinologia também, análise de exames. A minha área, neurocirurgia pediátrica. Então, muitas vezes a gente vai tratar de crianças, a maior parte crânioestenose. Eu olho para a criança e falo se ela tem crânioestenose ou não, porque é uma deformidade típica quando tem deformidade. Né? Então, assim, a gente olha de frente, às vezes, na hora de marcar a consulta, será que é o que não tem? Manda uma foto de frente e de lado. Às vezes, já acaba ali a consulta. Né? Nem precisa da consulta. A foto de frente, não tem nada. Mas eu estou com dúvida. Tá, então marca a consulta. Uhum. Né? Você quer só saber se tem ou não, então muita gente... Eu acabo ajudando um monte de gente no Instagram por causa disso aí também. Né? Estou com dúvida da cabeça da minha filha. Então, isso passou a ser, já que eu consigo fazer esse diagnóstico rápido, e junto com a pandemia, você consegue fazer exames, e os exames estão todos digitalizados, com login e senha, lá, criptografado e tal. A pessoa faz um exame em qualquer clínica de radiologia do Brasil ou fora, te manda o login e senha para você acessar. Então, assim, eu vejo a criança ali, login e senha e tal. Então, a grande parte dos casos que eu atendo, dá para a gente... Não precisa de um exame clínico apurado. Eu atendo outros casos, por exemplo, de paralisia cerebral, que aí eu teria que ver como é que é a musculatura, tônus, se tem hipertonia, se não tem, se tem clonus, que é uma alteração neurológica. Aí, quando eu já consigo adiantar isso, sabe? É uma consulta de espasticidade de paralisia cerebral. Então, tá. Faz fisioterapia? Faz. O fisioterapeuta, a fisioterapeuta pode participar da consulta. Você pode chamar? Pode, porque aí é mais fácil. Não adianta eu falar para a mãe assim, faz uma flexão de tantos graus, a mãe não vai saber. Mas aí eu consigo falar, né, à distância, para o fisioterapeuta, põe aí em decúbito dorsal, faz uma flexão, põe no decúbito ventral, tenta fazer tal coisa. Aí, o exame neurológico ali, a pessoa faz para mim de acordo com a minha orientação. Então, na minha realidade, a telemedicina funciona muito bem. Esses dias eu fui até questionado uma mãe, mas como fica o exame clínico? Tá, eu falei, então você quer saber do exame físico, porque o exame clínico, a consulta clínica começa com a anamnese. A anamnese é só perguntar e olhar. Então, muitas vezes, a gente consegue... Eu tenho uma conexão boa no consultório. Se a pessoa tem uma conexão boa lá, 90% das vezes, parece que nós estamos aqui na frente. É absolutamente rápido, não tem delay nenhum, a imagem é boa. Né? A mãe e o pai mandam o acesso dos exames. Geralmente eu vejo antes, né? Vejo um pouco antes, já analiso todos os exames. Hoje mesmo fiz uma consulta, a mãe mandou mais de 100 fotos de laudo, de coisa e tal. Então você passa ali rapidinho e tal. Muito melhor do que trazer no consultório aquele monte de exame, como é que... Né? Então a coisa ficou muito prática. E você consegue otimizar o tempo. E um desafio que existe nisso aí é o nosso Brasil muito grande, né? É o fuso horário. Né? Então, assim, paciente do Acre é 2 horas a menos, paciente de Manaus, se não me engano, é 1 ou 2 horas a menos, Mato Grosso do Sul, 1 hora a menos. Então, eu tenho que deixar minhas secretárias ali meio espertos com isso aí. Né? E uma das coisas que às vezes as pessoas não se tocam, quando você vai fazer uma consulta online, você tem que estar num ambiente calmo, quieto, tranquilo. Então, às vezes a pessoa marca, não se atenta direito no horário, está dentro do carro lá com a criança aqui, dirigindo aqui, dentro do carro. Senhora, não dá para fazer uma consulta aí agora. Você vai bater o carro? Né? Como é que para esse carro aí? Ou marca para depois, né? Ou está fazendo uma consulta, marcou a consulta, a criança é internada. Você está lá no hospital internado, sendo analisado por médico,
outro, aí você está aqui mostrando, não é uma coisa legal também. Então a gente tenta otimizar, assim, a gente manda algumas mensagens, né? Esteja num lugar calmo, tranquilo, com boa conexão, procure mandar os exames antes, para que seja uma coisa rápida, né? Assertiva, diligente, né? E eu acho que o mais importante é de saber que não são todas as especialidades que conseguem se enquadrar nessa modalidade. Bacana, doutor. A gente vê que tem essa limitação, que não são todas as especialidades, mas puxando um gancho do que o senhor falou, eu queria saber como que fica a aceitação da população em relação à telemedicina. Porque a gente vê que muitas vezes a paciente vai, passa por consulta e fala, aquele médico é ruim porque ele nem colocou a mão em mim, mas às vezes não precisa. Como que fica essa questão da aceitação da população? Você falou muito bem, cara, porque a nossa população, ela você sabe, né, que aqui o grau de instrução do Brasil, ele é médio, né? De médio para baixo, né? Então, sim, eu acho que isso está melhorando bastante. Eu deixo bem orientado quando a pessoa vai marcar pelo meu secretário, minhas secretárias, que realmente consulta de especialista, muitas vezes quanto mais especialista for, menos exame físico precisa. Especialista do especialista, geralmente já vem com um exame, com uma alteração né? E no meu caso, muitas vezes, se a gente vai falar de crânioestenose, por exemplo, como eu falei, é muito visível a alteração do crânio. Então, eu tenho pouco problema com isso. Não operou, quer dizer, não pôs a mão e tal. E realmente eu gosto do contato. Eu gosto de pôr a mão. A criança chega, eu já ponho a mão na cabeça. Tem gente que fala que quando eu vou na casa de alguém passa uma criança do meu lado, a primeira coisa, oi, tá tudo bem com esse neném? Eu já estou examinando ali fontanela, ver se tem uma quilha para lá, para cá. Eu acho que é interessante. Quando possível, né, a gente fala assim, será que você não consegue trazer a criança para a gente fazer um exame, né? Às vezes as pessoas vêm de longe. Tem uma família de brasileiros que mora na Austrália, que já trouxe a criança para eu ver. Então, assim, se mora na Austrália e veio, dá para vir de qualquer lugar, né? Com certeza. Sim. Então, isso depende muito da facilidade, né? Legal. Sim. Doutor, a gente também tem agora, com esse aumento da tecnologia, muita facilidade de informação. Então, é muito fácil, imagino que deve ser muito frequente, pacientes que chegam já tendo feito alguma pesquisa sobre os sintomas que elas têm. Então, como que a tecnologia influencia, nesse caso, do contato com o paciente? É muito raro quem não faz pesquisa, né? Principalmente eu que atendo crianças, mãe e pai, aquela preocupação exagerada. Então, geralmente, o pai e a mãe já fizeram não é uma pesquisa, já fizeram já aprenderam tudo. Uma enciclopédia. Já sabem de tudo. E é óbvio que no Google, né, nem toda a informação que está ali é realmente uma informação balizada, revisada, e uma informação... Às vezes é alguém que escreveu qualquer coisa lá e está lá, um Wikipedia da vida, né? Então, realmente, a gente tem que saber, do jeito que a pessoa fala com você, a gente já, pela experiência, a gente já sabe se a pessoa já leu alguma coisa a respeito ou não, e claro que você tem que estar preparado. Então, o médico tem que saber, tem que entender. Às vezes fala assim, minha filha tem o síndrome de Gorlin-Goetz. Tá. Por acaso eu sei o que é isso, mas teve a época que eu não sei, eu acho que eu sei, não sei. Você vê antes, cara. Eu vejo antes, eu jogo no Google, lá fala, já sei. Porque às vezes você não sabe o epônimo, né? Sim. Mas você sabe mais ou menos o que é. Ou mesmo assim, você já atendeu alguém com síndrome do alteração no cromossomo da síndrome do PACS, PACS. Aí você fala assim, não, eu quero um médico que já atendeu essa síndrome. Pô, vai ser difícil. Né? Então, assim, síndromes de uma forma geral, muitas síndromes podem dar crânioestenose, atraso do desenvolvimento, espasticidade e tal. Então, né, médico sabe que muitas síndromes podem causar várias coisas. Então, é mais fácil muitas vezes os pais querem alguém especialista naquela síndrome, né? É só a gente explicar, veja bem, eu sou especialista de uma forma geral nesses assuntos, essa síndrome aí faz parte de algumas síndromes que tá. Então é só a gente também, né, saber
lidar com essa ansiedade que o pai... Mas a gente tem que saber que o pessoal vem preparado e a gente tem que estar preparado para atender aquela expectativa. Então, assim, você tem que estar balizado com a tecnologia também. Sim. Né? Doutor, um tempo atrás o senhor brincou de mostrar a idade. Eu queria saber como que é para o senhor essa transição quando a gente fala de tecnologia, de médicos que vieram mais antigos do que a gente, de cirurgias mais exploratórias e tudo, e hoje a gente vê a grande evolução da tecnologia, a gente tem revolução com cirurgia robótica, minimamente invasiva. Como o senhor vê esse encaixe da tecnologia na atuação médica hoje? Meu amigo, é o seguinte, principalmente o cirurgião, né? Eu conheço cirurgiões aí na casa dos 60 e muitos, 70 anos, que os caras estão completamente par e passo com tudo que está acontecendo. Então, o cara era da época lá da craniotomia exploradora, hoje está fazendo neurocirurgia guiada por robô. Né? Então, eu acho que isso é um mérito de quem está sempre... A gente tem que ter essa coisa de buscar coisa nova. Existe uma tendência do fulano ficar ali naquela zona de conforto dele, mas o mercado não vai deixar. A família está sempre querendo mais. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, na minha área, né, neurocirurgia pediátrica, cranioestenose, tem algumas situações, na cranioestenose a gente faz um corte grande, assim, para abrir mesmo, reconstruir o crânio. Tem algumas situações que até dá para fazer cirurgia endoscópica, com corte pequeno. Você põe um endoscópio ali dentro. Então, é uma cirurgia menos invasiva. Muitas famílias querem só esse tipo de tratamento. Eu conheço muito bem, quando eu fiz um fellowship na Alemanha, eu fui estudar isso, ver isso. Então, eu sei a indicação boa para isso, sei quando pode fazer, sei quando nunca deve fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é muito tentador e é muito... toda essa palavra assim, minimamente invasiva, parece que é uma maravilha, né? Que é isso que é o futuro. Veja bem, muitas vezes minimamente invasivo, a pessoa só está dizendo que é um corte menor, mas ele pode ser maximamente lesivo lá dentro. Né? Então, assim, uma questão do tamanho do corte na pele pode mudar muita... Então, assim, hoje, quando a gente fala, a pessoa fala minimamente invasivo, a gente especialista que estuda isso, fica até meio com o pé atrás de um cara desse, assim, falando, mas o que será que esse cara está falando? A gente tem que conhecer e saber usar no ponto certo. Então, neurocirurgia, a gente pode usar neuroendoscopia ventricular, neuroendoscopia dentro do ventrículo, né? Neuroendoscopia na base do crânio, neuroendoscopia para suturas, neuroendoscopia de coluna, que é uma boa para hernia de disco hoje. Antigamente ninguém sabia direito para que servia. Hoje a gente sabe que para hérnias de disco a cirurgia é muito menos invasiva, mas tem que ser com quem tem experiência. Eu mesmo fiz muita cirurgia de hernia de disco alguns anos atrás. Hoje a melhor cirurgia é com endoscopia de coluna. Eu não treinei endoscopia de coluna, então não faço, indico para quem faz. Né? Eu sei que esse é um campo excelente, mas não é o meu. Então, acho que é aí que o cara tem que saber. Por exemplo, neurocirurgia, como eu falei antes para vocês, é um campo, parece que é neurocirurgia, não é enorme, tem muita coisa. E eu mesmo me concentro no que eu faço bem, e no que eu faço bem acaba vindo bastante coisa para mim, né? Se eu quisesse abraçar tudo, fazer uma coisa que eu não faço tão bem, talvez eu não fosse ter bons resultados. E eu que seguro, que mantenho o nome, o cara pode ter o melhor site, o melhor login possível, o melhor Instagram possível. Se ele não tiver bom resultado, minha amiga, meu amigo, não segura a carreira do cara, não. Ele tem que ter bom resultado. Você pode até tentar maquiar aquilo ali com uma boa fala, com uma retórica, com uma tecnologia de imagens e tal, mas no final das contas, todo mundo vai querer saber o seu resultado, né? Quantos você operou, quanto você curou, quem está passando em você e está ficando bem, é isso que vai ser. Outra vez, eu falo muito, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu vou fazendo assim, ó, eu vou... Maravilhoso. Parece um labirinto, a minha cabeça vai assim... E ainda puxando esse gancho mesmo que o senhor disse da questão do resultado.
Hoje as pessoas falam, a tecnologia é sempre o melhor, sempre o melhor. A tecnologia vai substituir a gente, doutor? Não, de jeito nenhum. Eu já não precisa nem pensar para responder isso. A tecnologia é nosso aliado. Aliado, você tem que saber. Igual dentro da minha avó. De novo, eu só posso falar da minha área, né? Com certeza. Então, assim, a gente consegue hoje fazer um planejamento 3D do que a gente vai fazer antes. Então, eu pego exames, a gente junta os exames, joga num software, consigo fazer uma realidade aumentada, por exemplo, fazer uma projeção aqui, uma impressão 3D do crânio e botar um óculos, uma realidade aumentada e olhar dentro do crânio onde que estaria o tumor. Aí eu pego o crânio assim, na mão, como se fosse o crânio da pessoa, e aí eu faço já uma cirurgia mental ali, o que tem que fazer? Eu posso jogar aquilo no computador, fazer toda a programação. Isso já faz alguns anos que a gente faz isso. Toda a programação de craniotomia, onde que eu vou fazer o corte, você marca os pontos, joga no neuronavegador, e o neuronavegador vai te mostrar na hora da cirurgia onde você fazer o ponto, os cortes para conseguir fazer, sabe? Então, você pode usar a tecnologia ao seu favor, a favor do paciente, e fazer o melhor tratamento possível, né? Mas, por outro lado, o robô não vai fazer a cirurgia sozinho. Não vai fazer. Você não pode deixar. Você tem que usar a sua expertise, a sua técnica, o seu conhecimento, o que você conversou ali com a família, qual são as expectativas daquele tratamento, né? E usar o melhor possível da tecnologia para você ter o melhor possível resultado. Então, por exemplo, de novo, nas cranioestenoses, as coisas que eu faço. Hoje se você é uma pessoa que não tem tanta experiência onde você fazer, porque é uma cirurgia plástica, né? Você tem que recortar e montar de novo, como se fosse, você tem que fazer um quebra-cabeça, recortar o quebra-cabeça e montar ele de maneira... Então, você pode pedir para um computador fazer isso. Aí esse computador faz e ele faz para você um molde negativo que você coloca em cima do crânio na cirurgia, e esse molde vai te mostrar onde você faz o corte e onde você faz os furos, onde faz o corte. Quer dizer, pode ser um ortopedista para operar a cabeça, não tem problema. Sem falar mal do ortopedista, mas o ortopedista não opera a cabeça. O ortopedista opera outros ossos, que não é o osso do crânio. Mas se der esse molde, qualquer um que fura osso vai saber furar ali. Então, é maravilhoso, é legal? Eu acho que não é legal. Eu que eu falo, eu gosto saber o que eu vou fazer. Tem variações que a gente pode fazer ali na hora. Então, quando vieram me apresentar essa tecnologia, olha, doutor, isso aqui, eu falei, isso aí é para quem não sabe fazer. Isso aí, para quem sabe fazer, isso aí só atrapalha, né? Então, tem muita coisa que tem a pressão da indústria também. A gente tem que ter essa visão crítica, que a indústria vai produzindo coisa e quer vender. Isso aí é óbvio que custa caro, né? Vai deixar a coisa tudo mais cara. Então, tem que conhecer tudo e saber usar da melhor maneira possível. E num ponto disso tudo, além de saber usar essa tecnologia, o que eu faço caso eu tenha uma complicação, né? Então, a expertise tem que estar sempre atrás. Sem dúvida. A gente sempre escuta muito que os empregos vão acabar diminuindo por causa da tecnologia. O doutor acha que, talvez, assim, pelo fato da gente ter muito agora esse acesso, essas informações, esses pacientes que antes vinham para o seu consultório com uma lista assim, de possíveis diagnósticos, eles podem preferir não ir no médico? A gente pode perder esses pacientes? Podem ter algumas especialidades que não vão ter mais? Na minha especialidade é difícil, que uma cabeça não vai se operar sozinha. Sim. Né? E assim, especialidades clínicas é mais... A pessoa vai lá, faz o diagnóstico, o IA vai falar que remédio que toma, né? Aí eu acho que a dificuldade, se for uma medicação controlada, a farmácia talvez não vai vender. Uhum. Né? Se não tiver uma assinatura de realmente alguém com autoridade para aquilo. Mas sim, por exemplo, existem algumas especialidades, umas que já está praticamente sumindo, que é, por exemplo, medicina nuclear, que era uma forma de diagnóstico. A radiologia evoluiu tanto que praticamente a gente quase não pede exame com radioisótopo mais. Melhorou tanto a ressonância funcional, tal, então possivelmente essa área já vai cair fora porque melhorou muito a radiologia. Da mesma forma que a radiologia evolui, a inteligência artificial para diagnóstico também. Então, eu acho que daqui a um tempo vai ter muito menos radiologista. Uhum. Porque a inteligência artificial é capaz de analisar os pontos que nem o olho humano é capaz de ver.
de fazer diagnósticos assim que a gente faria esse diagnóstico mais para frente só, depois que a imagem mudar um pouquinho mais. Então, você vai conseguir fazer diagnóstico antes. Na verdade, já está sendo feito esse tipo de diagnóstico. Então, a profissão do radiologista pode estar comprometida, mas da mesma forma vai ter outras especialidades que vão surgir a partir disso aí, né? Que eu não sei nem te falar. Outras áreas, até dentro da engenharia médica, da física médica, né? Áreas correlatas à medicina que vão precisar desenvolver para manter a tecnologia, para continuar evoluindo essa tecnologia. E aí você vai precisar de físico e vai precisar de médico. Então, aquele cara que se formou em medicina é muito bom em questões matemáticas, físicas, mas ele não é muito bom de conversa com a família e tal. Ele viu que ele gosta da área médica, mas ele não é um cara orador, assim, então ele vai poder trabalhar com isso aí. Né? Não precisa desistir. Sabe aquela coisa, fiz a medicina, mas agora eu fui... Não, você é um médico que vai trabalhar com física médica, com engenharia médica, com desenvolvimento de software, desenvolvimento de impressoras 3D para planejamento de cirurgia, tal coisa que já tem, mas que vai precisar melhorar cada vez mais. De novo, respondi sua pergunta? Respondeu. Antes da gente se encaminhar para a conclusão, queria perguntar uma coisa sobre, agora, nós estudantes. Quando eu entrei no curso de medicina, minha mãe falou, a gente vai ter que comprar um monte de livro caro para você, e ainda bem que hoje a gente não precisa mais, porque tem um monte de PDF. Tem muita tecnologia que ajuda a gente. Então, como a gente, estudante de medicina, pode utilizar essa tecnologia para ajudar? Ótima pergunta. Eu entrei na faculdade que pode atrapalhar? Em 1995. Não tinha nada digital. Era tudo livro pesado e caro. Pesado e caro. E aí, muitas vezes, a gente ia para a editora internacional, porque logo depois ficou igual o dólar com o real. Acho que você não tinha nem nascido ainda, talvez você tivesse nascido. Mas aí a gente comprava livro em inglês, que era mais barato que o nacional, e era ruim de carregar. Eu tenho esses livros até hoje. Eu doei alguns para as bibliotecas para estudar. A gente tirava xerox do caderno do caderno da menina CDF da sala, né? E assim, não tinha o slide, aquele carrossel, que se apertava aqui, às vezes travava, não tinha o data show, né? Aquela coisa. Começou a aparecer no meu 5º, 6º ano de faculdade. Que hoje é mais fácil, o professor lá compartilha tudo, as aulas, não precisa copiar nada, tá tudo ali. Então, realmente, ficou mais fácil, né? Todo mundo tem para ter um notebook naquela época, você tinha que ser muito rico, né? É só os caras muito ricos que tinham notebook. Hoje você tem um tablet aí, notebook mesmo, um celular que consegue ter bastante coisa. Você consegue gravar o que o professor está falando, né? Antigamente, até tinha gente que queria levar um gravador na sala, o professor não deixava. Não vai gravar. Ou você grava lá, ninguém fica sabendo, né? Então, você pode usar a tecnologia de várias maneiras. Acho que os estudantes têm que tomar cuidado com, como a gente falou em off aqui, com o ChatGPT. Tem que saber usar isso. Nas pesquisas, por exemplo, o fato de você pesquisar, você sair atrás, você ver, você ler, você escrever, a educação hoje, né, do ponto de vista de psicopedagogia, de pedagogia mesmo, está perdendo muito para essa questão digital. Antigamente a gente estudava escrevendo, né? Então eu lembro de muitas provas, né, que eu ia fazer e que eu me lembrava de tudo que eu tinha estudado, porque eu lembrava dos esquemas que eu tinha feito, do jeito que eu tinha escrito no caderno, a cor que eu tinha usado. Então aquilo faz um processo mnemônico na sua cabeça ali que te ajuda a aprender. Hoje, aqui a gente tem muita informação, a luz atrapalha, essa luz azul atrapalha, tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo. Você está vendo aqui, e de repente você está com o site do seuque.com ali, você vai clicar para ver a notícia, alguém te manda uma mensagem, outro te manda outra mensagem, pipoca coisa para tudo que é lado, tua atenção desvia, você pode assistir isso aqui escutando uma música, né? Então, tudo concorre para você diminuir a atenção naquilo que você está fazendo. Então, acho que tem que tomar bastante... O estudo tem que tentar ser o mais antigo possível ainda, sabe? Dá para usar, eu acho que é legal usar ferramentas, principalmente visuais, né? De coisa 3D que roda, assim, antigamente a gente tinha que examinar ou ficar no laboratório de anatomia com o negócio na mão, né? Com alguma, né, uma peça anatômica ou
imaginar um DNA, uma proteína, um negócio. Hoje você consegue fazer tudo, ter uma ideia. Acho que dá para usar o recurso visual e audiovisual aqui, mas tem que tomar muito cuidado com essas questões de pesquisa para não ficar tudo muito fácil. Tudo você faz é fácil. E aí o seu cérebro vai perdendo a capacidade de criar novos caminhos. E ele vai acostumar com o shortcut. Ele vai acostumar com o atalho, e isso lá na frente para nossa cabeça não é bom. É por isso que a gente tenta diminuir o máximo possível de tela para criança pequena, porque eles vão se satisfazendo, porque a criança quer sempre outra coisa diferente, eles não conseguem manter a atenção. Então ele vê um negocinho 10 segundos, outro negocinho 10 segundos e vai passando para outro, aí piora a atenção, ele fica agitado com aquele negócio, né? E aí a cabeça o cérebro que está em formação já está desse jeito. Então por isso que a tela é tão ruim para criança pequena, né? E ela pode ser prejudicial para a gente também. Eu também estou na área dos 25 anos, assim como vocês. Né? Faz um pouquinho mais de tempo que eu tenho 25 anos. Né? Mas a nossa cabeça também, muitas vezes eu estou com 2 telas de computador assim abertas, e falo, não, calma, uma só. Porque você fica estimulado demais com aquele negócio. Né? Então o estudo de livro, de coisa, é o melhor ainda para a gente aprender. Estudo de discussão, cada um estuda um pouquinho, discute, conversa com o professor. O método PBL vocês têm bastante na faculdade, né? Sim. Eu acho que é legal, mas eu tenho algumas críticas, que às vezes vocês ficam muito largados lá no PBL, precisava de ter aula tradicional também, mas esse é outro assunto. Né? E, de uma forma geral, eu acho que é bom. Então, resumindo, é bom, mas é ruim. Ok. Entenderam, né? Sim. Faz sentido. Você conclui? Então, doutora, a gente sabe que a inserção da tecnologia no contexto médico criou muita oportunidade, mas também teve suas dificuldades aqui. Qual dica que o senhor considera essencial para os estudantes e médicos engajados na inserção digital? Estejam sempre atualizados com tudo que tem de digital. Acho que é legal. Agiliza o processo, os posts ficam mais rápidos, dá para usar a inteligência artificial para alguns processos que a gente às vezes demora, né, para juntar a imagem, para colocar texto e tal. Usem isso aí. Né? Usem a tecnologia para você conseguir acessar bibliotecas que de outra maneira seriam inacessíveis, né? Para ter contato com revistas científicas, para ter contato com outros alunos de outras instituições, né? Esse intercâmbio que é fantástico, principalmente internacional. Né? Mas o grande problema que eu vejo, de novo, da tecnologia é deixar nosso cérebro preguiçoso. Nosso cérebro precisa de desafio. Nosso cérebro, a gente precisa aprender uma outra língua, a gente precisa ir atrás de outra habilidade, que seja música, que seja manual, que seja qualquer coisa. Então, porque o problema da tecnologia é deixar nosso cérebro preguiçoso. A tecnologia, de uma forma geral, nos últimos 60 anos, foi a primeira coisa de tecnologia que apareceu foi TV com controle remoto. Né? O que aconteceu logo depois disso? Todo mundo ficou mais gordo. Obesidade. Obesidade é um negócio que veio muito disso aí. É controle para abrir e fechar a janela. Pô, você pode ir lá e apertar o botão. É igual a consultora vem te dar um controle para abrir e fechar a janela. Pelo amor de Deus, não. Faz o botão. Para que você vai fechar a janela deitado na cama? É mais um motivo para você não levantar. Você não levanta da cama, você não vai contrair o abdômen, você vai... Entendeu? Vamos movimentar o corpo e vamos movimentar o cérebro. Use a tecnologia, mas não deixa o cérebro ficar preguiçoso. Parcimônia. Bom, doutor, foi um prazer ter o senhor com a gente. Estamos caminhando para o final. Queria agradecer a disponibilidade que o senhor deu para a gente, todas as dicas, todo o conselho, toda a visão com a experiência que o senhor tem. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu tenho bastante dica ainda guardada aqui, é só quando vocês quiserem. Obrigado de novo pelo convite, sempre um prazer falar com alunos. E aí a equipe técnica aí, pessoal todo também. E tamo junto, o que vocês precisarem aí. Muito obrigada. Tá. Então, Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigada por esse episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.